eu recebi uma pergunta pelas redes sociais e aí eu achei bem interessante, né? Eu não me lembro qual foi o nome do ouvinte, não sei se foi o Wagner, acho que foi Wagner. Ele disse assim: Júnior, no segundo turno das eleições, o MBL defendeu a abstenção, defendeu o voto nulo e isso meio que acabou contribuindo com a vitória do presidente Lula, né? Será que o MBL não se arrepende disso? O que é que o MBL avalia na situação atual de hoje do Brasil, essa defesa que vocês fizeram na época da eleição do presidente? A defesa que a gente fez foi bem clara. Tanto Lula quanto Bolsonaro são dois cânceres para o Brasil. A minha definição sobre Lula e Bolsonaro é o seguinte: você prefere morrer sendo atropelado por um caminhão ou sendo atropelado por um trator? Um caminhão e um trator são diferentes, mas ambos vão esmagar você. Então, no fim do dia, nós seríamos oposição ao Lula e ao Bolsonaro, como fomos oposição ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro era corrupto, o governo do Bolsonaro foi ruim, teve desvios de dinheiro até com barra de ouro no Ministério da Educação. E o governo do Lula é um governo corrupto, é um governo taxador. Eu acho muito louco que a gente olha o filho do Lula, que é o Lulinha, ele está envolvido no esquema do INSS. E o filho do Bolsonaro, o Flávio, está envolvido em outros esquemas também. Um exemplo maior é o exemplo da rachadinha. Então, são pessoas que têm famílias corruptas, que tornam o Brasil um lugar pobre e obrigam a gente a ter que ficar discutindo entre Lula e Bolsonaro. Quem fez o Lula ganhar, na prática, foi o Bolsonaro. O Bolsonaro que tomou as decisões que terminaram por soltar o Lula. O Bolsonaro acabou com a Operação Lava Jato. E mais, o filho dele, Eduardo, não sou eu falando, é só o pessoal pesquisar, comemorou que o Lula foi solto. Olha, com o Lula solto nós vamos poder ter a polarização e derrotá-lo. O que aconteceu? Eles soltaram o Lula e o Lula ganhou deles. Né? Então, assim, a culpa não é nossa. Quem tinha bilhões para fazer campanha era o Bolsonaro, não eu. Eu falei, olha, eu sou oposição aos dois porque eu quero construir um Brasil diferente desses dois caras. O Brasil não melhorou com o Bolsonaro, o Brasil também não melhorou com o Lula, e a gente está ficando para trás. O Brasil já não está nem entre as 10 maiores economias do mundo mais. O Brasil não tem tecnologia, os outros países estão indo para o espaço, os outros países têm inteligência artificial. A gente está aqui discutindo se vai dar luz de graça ou gás de graça para as pessoas mais pobres. Se eu perguntar para o Flávio Bolsonaro uma proposta do Brasil, não tem. Se eu perguntar para o Lula, ele vai falar de novo que é picanha, e ninguém está comendo picanha. Então, na prática, vamos largar esses dois idiotas e vamos pensar em fazer coisas ambiciosas. Vamos falar com Elon Musk, vamos instalar base espacial no Brasil, vamos falar com base de lançamento espacial no Brasil, vamos trazer empresas que produzem carros elétricos no Brasil em escala, vamos ter inteligência artificial, vamos facilitar para o empreendedor ganhar dinheiro, vamos pegar o pessoal da agricultura, e aqui, por exemplo, vamos citar a região de Petrolina, produz-se muita fruta lá. Além de fruta, vamos fazer suco concentrado, vamos fazer sorvete, vamos ter marcas para exportar sorvete, vamos juntar aquilo que a gente faz bem e agregar mais valor, vamos tratar de ficar rico. Essa turma vive falando também, não, o Bolsonaro é muito bom, ele é muito brabo. O que o Bolsonaro fez para matar bandido no Brasil? As facções, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, isso não sou eu falando, isso todo mundo sabe, todo mundo vê, cresceram durante o governo do Bolsonaro e o do governo Lula. O governo Lula é amigo das facções, basta ver que as facções visitaram o governo do Lula agora no mandato dele. O governo do Bolsonaro não fez nada. Não adianta o Bolsonaro ficar fazendo arminha, arma, mas ele não matou bandido. Assim, um governo nosso tem que eliminar os caras e eliminar sem dó. Apareceu com uma metralhadora, disse que controla uma região, você não vai mais viver. E é isso que a gente quer fazer, e é tudo muito simples. Então, no fundo, o Bolsonaro e o Lula são só dois lados de uma mesma moeda. Não vale a pena ficar perdendo tempo com eles. Renan, você é pré-candidato a presidente da República, né? Então é natural que você também tenha um pouco de conhecimento e acompanhe tudo que está acontecendo internacionalmente falando, os conflitos entre Estados Unidos, Venezuela, né? Eu acompanhei hoje de manhã aqui uma notícia que chegou para a gente, o presidente Lula ligou para Vladimir Putin, querendo se juntar com Vladimir para, de certa forma, criar um meio de retaliação contra o presidente Trump devido ao ataque à Venezuela. Enfim, uma situação que, na minha opinião, acredito que nós não deveríamos nos meter tanto nisso. Mas eu queria ouvir a sua. Minha opinião é bem mais engraçada, porque o Lula está fingindo oposição ao Trump. Tá? A gente sabe muito bem que o Lula fez um acordo com o Trump. Eu já denunciei isso nos meus vídeos, no meu Instagram, de um acordo que foi feito, que envolvia inclusive o Joesley, que é um dos melhores amigos do Lula. Para quem não sabe, o Joesley é o maior produtor de carne do mundo, é o Joesley Batista, dono da JBS Friboi, e ele intermediou essa relação do Lula com o Trump. Tanto que o Joesley foi, em nome do Lula e do Trump, mandar o Maduro sair de Caracas e se mudar para a Turquia. O Maduro que não quis e não cumpriu a parte, né, dele de um acordo que seria bom para o Lula, bom para o Trump, bom para todo mundo, inclusive bom para o Xandão,
que o Trump retirou inclusive as sanções pro Xandão. Agora o que o Lula está fazendo é ficar esperneando para os próprios seguidores dele, falar, isso, o Lula não gosta dos Estados Unidos, porque o Lula ganhou muito brigando com o Trump. Ficou bom para a imagem do Lula, a imagem que ele enfrentou o Trump nas tarifas. Mas isso é só para inglês ver, né? No fundo, os Estados Unidos, se quiserem fazer o que eles quiserem fazer na América do Sul, eles vão fazer, porque o Brasil é um país fraco. É a pergunta, por que o Brasil hoje é um país fraco? Por que o Brasil não conseguiu resolver a questão da Venezuela antes dos Estados Unidos? E a resposta é clara. O Brasil ficou dando dinheiro para a Venezuela, o Brasil ficou apoiando os nossos próprios inimigos aqui do lado, ao invés de ser o líder agora no nosso continente. E aí, quando você não é o líder da tua casa, alguém vem e é. Então, o Brasil deixou de ser o homem que provê, o homem forte na América do Sul, né? O homem que cuida da própria casa, e aí veio os Estados Unidos, que são mais fortes, falou, olha, se só tem frouxo aí, eu vou mandar. E agora eles estão dando as ordens aqui, e infelizmente isso foi gerado pelo Lula e pelo PT. Não adianta o Lula fingir. Maravilha. Bom, agora são 10 horas e 34 minutos. Pode? Tá bem. Então bora lá. A gente continua batendo esse papo aqui com o Renan. Renan, você passou agora... Você vem de Caruaru, né? Tava em Caruaru, veio aqui para Garanhuns pela BR-423. Falando um pouquinho agora da nossa região, já falamos, né, sobre a sua opinião em relação aos conflitos internacionais, a posição do Brasil. Você passou aqui pela 423, a gente percebe que Garanhuns é uma cidade que tem muita infraestrutura para poder se desenvolver, mas falta um certo olhar mais específico do governo federal. Você viu ali a duplicação da BR-423 que está acontecendo agora, que eu tenho certeza que vai trazer um grande avanço para a nossa região, isso é indiscutível. Mas falta muito, né? Falta muito, falta apoio para a indústria, falta apoio do governo federal, da questão da infraestrutura, a nossa malha viária, que é terrível, né? Eu queria que você opinasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que você enxerga isso, como é que o Renan pode ajudar a infraestrutura de Garanhuns, do Agreste de Pernambuco. Você passou por ela, você viu como é que funciona. Em termos de paisagem, a região do Agreste é talvez uma das regiões mais lindas do Brasil, tá? Eu acho aquela paisagem, tem um pouco de verde, tem um pouco de cactos, eu acho belo, e eu acho que é um tipo de região que tem não só potencial industrial, tem um potencial agropecuário, já tem uma força agropecuária, mas tem inclusive potencial turístico. Umas coisas que a gente precisa colocar na mesa para entender. A duplicação está sendo feita agora na estrada pela governadora, e em cima de uma estrada que é federal. O dinheiro do governo federal não vem aqui para criar infraestrutura. O estado todo precisa de muita infraestrutura. O dinheiro que vem, tá? Pernambuco, na média, ele recebe bastante dinheiro do governo federal quando a gente compara com outros estados. O problema é que esse dinheiro não é utilizado para fazer infraestrutura. E para onde vai esse dinheiro? Pernambuco, olha só que maluquice. 7 a cada 10 cidades de Pernambuco não conseguem se manter. Elas precisam de dinheiro que vem do governo federal e aí ele tem uma administração pública. Exato. Então os municípios mais pobres de Pernambuco recebem já dinheiro federal. Só que em vez de a gente investir esse dinheiro para fazer infraestrutura, melhorar porto, melhorar estrada, fazer ferrovia, fazer parque industrial, que é o que tem que ter aqui para você ter emprego e a galera ganhar dinheiro, não. Você fica dando isso para um político local, que é um prefeito de uma cidade pequena. Esse prefeito é ladrão, ele vai comprar o voto das pessoas, ele vai botar um monte de gente na máquina pública e aquela cidade continua pobre. Por isso que 7 em cada 10 cidades de Pernambuco são dependentes do governo. O que eu proponho eu vou juntar um monte de cidade. Tem uma cidade pequena aqui, junta 4, 5 outras cidades, ela vira uma cidade só. Não precisa ter aquela fusão dos municípios. Faz fusão, acaba com aquela montoeira de vereador, aquela montoeira de prefeito. E se a cidade tiver pouco saneamento básico, se tiver muita bandidagem, se a educação estiver ruim, eu ainda trago um interventor, um administrador, como se fosse um empresário muito bom, junto com uma equipe muito boa. Eu vou trazer, inclusive, gente de fora do Brasil para ajudar na administração, para melhorar aquela cidade, e aí as pessoas voltam até a administração delas de orgulho de morar ali. E o dinheiro tem que vir não só para custeio, mas para investimento. Como tornar todas essas cidades, que a gente juntaria e formaria um cidadão bem grande, capaz de fazer dinheiro e a população viver do próprio trabalho e não viver de dinheiro do governo federal. Do jeito que tá, em vez de a gente fazer estrada, a gente fica sustentando um político vagabundo. E isso, e olha só, foi ótima a tua pergunta, esse é o grande problema do Nordeste. Se a gente resolve isso, a gente começa a resolver o Nordeste. E resolver o Nordeste é resolver o Brasil. Maravilha. Eu recebi aqui a pergunta de um ouvinte nosso, está acompanhando a gente, mandou pelo Instagram, o Luiz Davi. O cara é grande, viu? Pela foto aqui é um monstro. Ele está perguntando aqui o seguinte: bom dia, Júnior, estou ouvindo agora o presidente Renan Santos na Rádio Marano, gostaria de saber a opinião dele sobre a questão da industrialização do Brasil. Na visão dele, a desindustrialização do país foi realmente consequência do Plano Real e da cartilha de industrialização adotada pelos Estados Unidos?
Olha só, a cartilha de desindustrialização dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passou por um processo de industrialização e depois ele se tornou um país de serviços, como a Europa fez e como quase todos os países fizeram, porque com a parte de serviços você ganha mais dinheiro, serviços de tecnologia, e você deixa a mão de obra em outros países. Isso foi um receituário que teve no mundo todo por muito tempo. Então você pega, vou dar um exemplo para a galera entender. Todo mundo quer ter um celular da Apple. A Apple fica na Califórnia, a Apple fica nos Estados Unidos. A tecnologia da Apple e o grosso do faturamento da Apple ficam nos Estados Unidos. Dito isso, as fábricas são na China. Então eles fazem o celular na China, mas boa parte da margem fica nos Estados Unidos. Com a pandemia, como todo mundo começou a ver, e com razão, que a China tinha todo o parque industrial, e se você quisesse fazer um equipamento médico, ou se você quer fazer às vezes um equipamento militar, você vai depender da China, que pode não exatamente gostar de você. Exato. Aí todo mundo acordou, nossa, eu preciso, para ter soberania, ter indústrias. Isso é uma coisa que a gente sempre alertou. Você precisa ter indústrias não só porque é uma atividade econômica complexa, mas indústria te dá soberania. O Brasil, coitado, ele se desindustrializou antes de ficar industrializado. Né? É como se a gente nem ficou rico, a gente se tornou pobre novamente. É aquele caso do come mortadela e a rota caviar. Né? Não dá. A gente achava que estava industrializado e não estava, a nossa indústria era muito ruim. Para ter indústria, novamente, a gente tem que ter uma coisa chamada agenda de competitividade. Para você contratar, tem que ser mais fácil. Para você demitir, tem que ser mais fácil. Energia elétrica tem que ser barata. Imposto tem que ser pouco e tem que ser muito simples. Você tem que ter mão de obra boa, você tem que ter infraestrutura que leve. E para fazer isso tem que ter investimento. O Brasil optou por não investir. Foi uma escolha que nós fizemos desde os anos 90 e ela se agravou nos governos do PT. Que é, eu vou aumentar o custeio, vou ficar dando muitos programas, vou ficar ajudando os estados, os municípios, as pessoas, mas não sobra dinheiro para investir. Quando não sobra dinheiro para investir, aí você não vai conseguir construir nada novo. E é o que a gente vive hoje aqui. Não tem nada novo sendo feito. Um ou outro setor econômico brasileiro realmente funciona. E aí a gente ficou para trás. Né? Então, reindustrializar o Brasil é ter isso que eu chamo de agenda de competitividade. E aí você vai ver que os próprios brasileiros, você permitindo que eles consigam construir, eles mesmos vão tocar a nossa reindustrialização. Lógico que o Estado pode ajudar. O exemplo que eu dei em Petrolina. Por que na região do Vale do São Francisco, na região lá de Petrolina, a gente não consegue fazer um polo com marcas mundiais de produtos ligados à fruticultura que tem ali? Sorvete. A gente come, né? Tem um sorvete caríssimo, inclusive, que vem da Coreia, que é o Melona, feito de melão. Pô, melão produz ali na região, melão Exato. Produz no Rio Grande do Norte. Exato. Como é que a gente, que é um dos maiores produtores mundiais de melão, não fazemos um sorvete de melão legal, com uma marca brasileira para vender internacionalmente? Conheceu a cajuína? Pelo amor de Deus, você está falando aqui com o maior divulgador da cajuína. A São Geraldo, eles não entenderam ainda. A São Geraldo é para ser um produto mundial. Concordo. Para concorrer assim com os maiores refrigerantes do mundo. Como é que a gente não... A gente trata assim, a cajuína é um produto regional. Não, cajuína tem que ser um produto mundial. É o melhor refrigerante que existe, a cajuína. E aí as pessoas ficam, às vezes falta um pouco ambição, né? Cajuína, produtos ligados à fruticultura. Aqui, por exemplo, a gente vai daqui até Caruaru. Os laticínios, a parte, por exemplo, de embutidos, você tem que ter criação de grandes marcas, não ter medo de criar grandes marcas, de querer concorrer. O pessoal lá de Santa Catarina criou grande parte dos frigoríficos que viraram grandes marcas nacionais também. É pensar, vamos agregar valor às cadeias de produção, à agricultura que a gente tem aqui, isso gera empregos grandes e vamos pensar em exportar, botar esses produtos lá fora. A cajuína é um exemplo assim, a Red Bull, só para falar de uma das grandes marcas mundiais, sim. Era só um refrigerantezinho energético da Tailândia, era um produto local da Tailândia, igual a cajuína. Aí foi um austríaco, olhou e falou, isso aqui é uma delícia, eu vou vender isso. Foi, montou uma operação, tornou mundial, tornou a Red Bull o que ela é. Exato. Por que não fazemos mesmo com a cajuína? Exato. Depende de nós, o produto é delicioso, é incrível e simplesmente a gente optou por não deixar ele grande. Exato. Renan, eu preciso ir para um breve intervalo comercial. Né? Durante o intervalo a gente vai acompanhar aqui algumas perguntas que estão chegando para você e o intervalo é rápido, a gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco conversando. Para quem está chegando agora, nós estamos conversando aqui com o Renan Santos, que é pré-candidato a presidente da República pelo Partido Missão. Intervalo chegando, eu volto já com você. Pessoal,